Sacrilégio aqui, vou mexer nessa mesa, viu? Gostei da posição da última vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Obrigado pelo retorno, Pedro. Deus é muito bom. Estava ouvindo aquela canção, o Gabriel estava cantando. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Aleluia. Aleluia. Diz assim: eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. E eu estava pensando, quando eu estava lendo esse texto que eu separei, na verdade, já tinha até separado há algum tempo. E eu estava, antes de começar aqui, estava reparando, vendo algumas perspectivas que eu tenho visto em alguns lugares, e algumas igrejas e algumas pessoas. Eu vou usar a expressão que um amigo meu utiliza bastante. Nós estamos com uma geração muito leite com pera, sabe? Leite com pera. Uma geração fraquinha. Uma geração que não busca, uma geração que não conhece a palavra. Uma geração que cheia de mimimi, uma geração que está preocupado com a minha opinião, com a opinião de outro qualquer. Esquece de buscar e procurar mais profundamente a palavra do Senhor. É a geração que se fia pela palavra de um coach na internet, por um pastor que de repente não tem nem que não seja o seminário, mas a questão não é o seminário, porque não tem nem preparação para poder trazer a palavra, ou conhecimento. Ou pessoas que simplesmente se acham tão especiais que trazem a verdade além da verdade bíblica. E aí começa a ver essa separação, começa a ver essa dificuldade das pessoas entenderem que a palavra de Deus se dá, o conhecimento da palavra de Deus se dá a partir do momento que você começa a buscar, que você começa a conhecer, começa a ler a palavra do Senhor. Com intimidade, com oração, com busca. As pessoas estão tão preocupadas com o que afeta ou o que não me afeta. As pessoas estão preocupadas com o que é opinião pessoal ou com o que é politicamente correto. A palavra do Senhor não tem que ser politicamente correta. Ela tem que ser a verdade para você. Às vezes a gente está preocupado, eu não posso ofender tal pessoa, quantidade de pessoas. Nós não temos que ofender, nós temos que trazer o que é a verdade da palavra. Que se você viver no pecado, você vai para o inferno. Essa é a situação, não há outra. A palavra, não há outra expressão maior que tem na palavra do Senhor, que se você não vive de acordo com o que Ele quer, você vai para o inferno e acabou. Mas estamos preocupados, não, mas não posso ofender, não posso falar assim, o que vai trazer direitos de não sei quem. Os direitos são que nós temos, a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, que nos traz a vida eterna e abundância. O resto é o resto. Porque eu sou de fulano, que eu sou de Beltrano, que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Luciano Subirá, que eu sou do Zé Bruno, eu sou de Felipe. Não importa de quem você seja. Tem que ser de Jesus. A palavra de Jesus que é o fundamento para você chegar à vida eterna. E eu fico vendo as pessoas tão preocupadas com esse tipo de coisa. Não posso nem usar uma camisa minha que tem algum texto bíblico para o serviço, porque podem achar que eu estou fazendo algum tipo de proselitismo. Por favor. Às vezes não é necessário nem que você você use uma camisa, mas que você vista a camisa do Senhor. Não fala muito, né, nas empresas, né, tem que vestir a camisa da empresa, né? Não é só vestir a camisa da empresa, não. Você tem que ser realmente um espelho, um farol para aqueles que precisam, aqueles que buscam.
Porque o mundo carece de amor, o mundo carece de Jesus. E nós estamos preocupados com o que é politicamente correto. Isso me chateia muito, por isso que eu falei geração leite com pera. A gente usa muito no pedal, né? Leite com pera. O cara que não tem, sabe, não tem força para nada. É pior que peba. É pior que peba. Então, eu tenho visto muito isso, tem me entristecido muito, porque nós passamos, o Felipe passou um pouco da situação, o Marcondes também, nós passamos por uma situação, quando nós éramos jovens, mais novos, os desafios que nós passávamos como igreja era muito grande, nós éramos chamados como os Bíblias. Não sei se lá no Rio era assim, né? Lá vai o Bíblia, lá vai o crente que se diz melhor que todo mundo, né? E às vezes a gente era humilhado porque a gente não tinha muita expressão, e hoje nós conseguimos ver que o Evangelho tem avançado e tem chegado a lugares que nunca chegava antes. E hoje eu vejo essa geração que tem medo de ser uma atalaia, tem medo de ser luz, tem medo de ser exemplo. Porque pode ser que a minha turminha não vá me aceitar, né? E eu falo isso não só para a geração Z, não. A geração X, a geração Y e também os baby boomers, né, que nasceram de 48 para frente. Né, pessoas que estão se achando tão enfraquecidas. Ah, não, mas não é assim, não é por aí. A opinião não é essa, não é assim que se diz. Bom, nós temos que nos fortalecer, irmãos. Porque o mundo está difícil. O mundo não está fácil, não. E se você não se atentar, você vai ficar para trás. Né? Vai ficar para trás e não tem jeito. Mas, após a minha revolta, Pedro, se puder colocar um pouquinho mais de retorno para mim, Pedro. Só mais um pouquinho. A palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos, eu coloquei o título como A Esperança na Morte. E aí a gente vai tentar trazer para vocês, vamos tentar conversar aqui. Alguns textos e alguns comentários que eu coloquei, que eu teci aqui, para que a gente possa chegar a um final e a gente tenha um fechamento que vai realmente nos trazer o entendimento da palavra. O primeiro texto que vamos ler está em Jó 42, de 1 a 5. Gosto muito dos textos de Jó, fala muito no meu coração. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum de teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E Jó diz o seguinte: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse texto ele diz muito sobre qual foi a aprovação de Jó, como foi a aprovação de Jó, nesse sentido. Todos sabem. Eu acho que já preguei outras vezes, já falei sobre Jó algumas vezes aqui. Gosto muito dos exemplos de Jó. Mas quem se recorda da história de Jó, né? Quem se recorda das escolinhas dominical e das escolinhas que as tias passavam para a gente, né? Eu me lembro lá quando eu morava em Pinheiros, 1974, 73, muito tempo, em que as tias traziam o flanelógrafo. Você lembra disso, Felipe? Você lembra, Marcondes? Flanelógrafo. Não, mas o flanelógrafo você lembra, né? Você lembra, Jô? Né? O flanelógrafo trazia lá toda a historinha, ia colando com velcro nas flanelas, né? É antigo, é bastante. É muito antes do retroprojetor. É muito antes do retroprojetor. Do mimeógrafo, por aí. E eu me lembro disso, quando falava sobre a história de Jó. E Jó perdeu tudo. Perdeu família, perdeu as fazendas, perdeu os animais. E Jó realmente, ele teve essa aprovação. E muitos falam, mas Deus foi muito injusto com Jó. Porque Deus deixou que Satanás levasse o que Jó tinha. Mas sabendo Deus do relacionamento que havia entre ele e Jó, Deus disse: olha, homem reto, tira tudo dele, não toca na vida dele não, nem da esposa. Mas tira tudo, pode levar tudo. Quero ver se ele vai se render a você. E Jó perdeu tudo. Perdeu os 7 filhos,
perdeu todos os animais, ele era um dos homens mais ricos daquela época. Ele era um dos homens que tinha maior fortuna, maior número de gados naquela época, tanto de camelos, vacas, ovelhas, tudo, ele perdeu tudo. E eu fico pensando, eu me recordo quando eu perdi um emprego, que era muito bom, inclusive, o emprego que eu perdi. Muito bom. Eu falo perdi porque realmente eu perdi o emprego. Eu entrei em desespero, eu falei, como agora eu vou sustentar minha família? Como vai ser para pagar as contas? Jó perdeu tudo que ele tinha, o sustento. Imagina não ter condições nem de vender, nem a carcaça do animal para poder sustentar a sua vida. Jó perdeu. E não só isso. Jó perdeu a família. 7 filhos morreram de uma vez só. Imagina o desespero de uma pessoa dessa. Imagina. Mas Jó permaneceu firme. Mas havia no coração dele algo que ele ainda não tinha entendido. Que o relacionamento de Deus com ele era muito mais forte. Que aquilo que Deus tinha para ele era muito maior do que ele podia entender, do que as riquezas, até os próprios filhos que ele tinha. E Deus restituiu a Jó. Eu me lembro um dia, Felipe, não sei se você vai recordar disso, eu estava em dúvida quanto foi restituído a Jó. Eu não me recordava, mas foi 2 vezes mais. Tudo que ele tinha, só os filhos permaneceram 7, porque era uma promessa na vida dele. Era uma promessa na vida de Jó. E sabe o que acontece? Às vezes a gente está perdendo as coisas. Nós estamos perdendo emprego, perdendo um carro, perdendo, não sei, a casa. Eu fico imaginando isso agora, os irmãos lá de Juiz de Fora e Ubá perderam casa, as pessoas morreram. Que troço terrível. Eu fiquei imaginando, fiquei pensando, meu Deus, se sou eu numa situação dessa, eu acho que eu já entraria em desespero. Não teria condições para mim. Eu acho que eu não sei, não aguentaria. Mas Jó permaneceu firme. Ele fala, os meus ouvidos já tinham ouvido falar de você, mas agora os meus olhos te viram, porque ele realmente teve a visão total do que era Deus para ele. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas tentam se afirmar e reafirmar seus conceitos e valores, reverenciando a si mesmos, levando em conformidade aquilo que o seu coração direciona, e não considerando que todos nós temos um propósito, que viemos a este mundo, porque há uma trajetória já traçada do nosso destino. E o nosso destino já está definido para cada um, implacavelmente. Aí vão entrar na questão da predestinação? Não. Pelo conhecimento eterno de Deus. Por isso eu digo que já há um traçado, há um destino traçado para nós. Porque Deus ele é atemporal, ele conhece o início e conhece o fim. O passado, o presente e o futuro para Deus é como se fosse uma coisa só. Por isso eu coloquei dessa forma. E não vou entrar nessa questão teológica da predestinação, porque nessa situação. Mas Deus já nos conhece desde o início, Ele sabe quem nós somos, sabe o nosso caráter, sabe a nossa personalidade e sabe onde nós estaremos. Nós temos a condição, nós podemos sim, um dia, escolher se estaremos juntos com Ele ou não. É nossa escolha. Nós temos esse poder, infelizmente temos o poder. O Senhor nos deu essa liberdade de escolha. Quando somos crianças, queremos a todo custo que chegue logo à maioridade. Todo mundo se falou 18 aqui, todo mundo acha que chegar a 18 já vai ter liberdade, né? Que vai chegar, fazer o que quiser. Eu pensava isso, tá bom? Eu pensava isso também. Eu era doido porque eu queria tirar a carteira de habilitação. Eu queria sair de carro, porque eu já saía antes, com o carro não podia, né? Eu já saía de carro já à noite e tal, mas eu queria ter a minha carteira de habilitação. E eu era tão estranho, tão doido a minha situação. Eu fui fazer a prova de habilitação. Eu fui dirigindo o carro do meu pai, fiz a prova de habilitação e fui para casa com o carro do meu pai. Não podia, né? Só que me pegasse, estava sendo preso. Mas a gente acha que essas coisas nos dão liberdade. Que a gente vai chegar na maioridade e a gente vai ter liberdade de fazer o que a gente quiser. Claro, nós podemos fazer o que quiser. Só que esquecemos que existem uns limites que nós temos que ter. Porque os limites eles vêm da nossa vivência, daquilo que nós somos e de como fomos criados. Então, queremos que chegue logo a maioridade para termos comando de nossas vidas e decidir o que queremos e não queremos. Mas aí começa a chegar os boletos, né? Quem tá vivo tem boleto. Quem está vivo tem boleto e tem que pagar, né? E não pode ser o pai. Está trabalhando, paga o seu boleto, tá? Pai, me empresta 100, não empresta não. Ou paga ou paga juros, né? E começa a chegar as contas que nos dominam, nos tornam escravos. E para pagar as contas, nos submetemos ao emprego que nos dará, o salário mensal, e só assim
nos livraremos das dívidas daquele mês. Isso se você não comprou mais do que você ganha. É um ciclo que o ser humano empreende que nunca terá fim. Será uma sequência que se estenderá até mesmo depois que partirmos, porque até para morrer temos que contrair dívida. Que até para enterrar o corpo de um você tem que pagar. Não tem jeito. A gente acha que vai estar morreu a dívida, não funciona assim. O ciclo da vida do homem foi tragicamente alterado quando o primeiro homem resolveu tomar para si as rédeas da sua vida. Muitas vezes tentamos culpar Eva, não é? Que não se chamava Eva, mas vamos lá. A primeira, a palavra que Deus chamava Eva era Adam. E Adam ela é uma junção de duas palavras, que é o Aleph, que representa Deus, e a segunda, Dan, que representa sangue, que representa vida. Em Jó 42,15, temos a declaração de Jó afirmando que mesmo sendo homem, que tinha a aprovação de Deus e que tinha sua proteção, ainda não tinha um relacionamento com Deus que revelasse a intimidade do Criador. Nós achamos muitas vezes, por nossa religiosidade, que se nós somos religiosos, sim, somos religiosos. Temos que nos livrar disso, mas somos religiosos. Que eu estar na oração domingo de manhã, estar nas reuniões no domingo à noite, estar no grupo caseiro, participar das proclamações da igreja, vai nos levar a ter intimidade com Deus. Pelo contrário, eu conheço 6 pessoas que viveram a vida toda, e eu tenho experiência próxima de mim, pessoas que viveram dentro da igreja, muitos anos, e que simplesmente não têm vida com Deus, porque não se esforçam a buscar a Deus, porque fica esperando que alguém aqui da plataforma vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Que vai dizer para vocês como vocês têm que buscar, como você tem que orar. Claro, aqui existe pastores que nos orientam a isso. Mas se nós não tivermos uma atitude de começarmos a nós mesmos buscar ao Senhor, consequentemente vamos ser religiosos porque somos apenas pessoas que esquentam cadeiras, que esquentam lugares, que preenchem lugares, que ocupam lugares de pessoas que poderiam estar aqui de repente. E aí começa a achar que, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, ou porque não me dão oportunidade disso, aquilo, mas não se esforça nem um pouco em estar em intimidade e transformar essa intimidade com Deus em algo que seja visível para as pessoas. Não é você se mostrar e ficar, eu estou aqui, não é isso. É você começar a demonstrar realmente quem você é diante de Deus. As pessoas vão ver você não porque você está escondido, mas porque você é aquele que aparece. A Bíblia fala que nós temos que ser como a luz que não pode ser escondida. E se nós começarmos a nos colocar, como fala também, embaixo da escada, a luz de nada adianta. Nós somos como o sal. Se o sal não serve para nada, o que é feito dele? É jogado na terra e ele é pisado. Em Roma antiga, quando o sal ficava contaminado, eles pegavam aquele sal e terraplanavam as estradas para poder passar por cima. Porque funcionava como se fosse um saibro, como uma brita fina. Porque não serve para mais nada. Muitas vezes estamos dentro das igrejas, dentro das comunidades, dentro das nossas casas, dentro do serviço, e simplesmente não servimos para levar a palavra do Senhor. A nossa vida tem sido vazia porque simplesmente nós não queremos ter intimidade com Deus, porque a intimidade traz compromisso. E a partir do momento que temos compromisso, nós começamos a ser cobrados por esse compromisso. É natural. Quando você começa a se destacar dentro do seu serviço, consequentemente vai vir mais tarefa. Não tem jeito. E não é questão de comparar, como você pode comparar o serviço com a obra do Senhor. Não, pelo contrário, são iguais. Porque primeiro nós somos um só. A gente não pode ser aqui dentro da Atos um e lá fora outro. Nós temos que ser produtivos aqui e produtivos lá também. E por mais que você queira se esconder, se há um propósito de Deus na sua vida, consequentemente, uma hora você vai aparecer. E aí você tem que estar preparado. Mas para estar preparado, você tem que fazer o quê? É estudar a palavra. É ter intimidade com Deus. Em oração você vai buscar o Senhor. Quando Jó fala que o conhecia só de ouvir, mas os olhos agora dele podiam ver o Senhor, é uma afirmação de que já sejamos conhecidos de Deus. Não é necessário grande esforço para que nós conheçamos a Deus. É preciso que eu venha ter olhos e ouvidos abertos para saber exatamente a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Vou fazer vocês, os que são casados, vou fazer uma pergunta. Como é que você sabe qual é a vontade da sua esposa ou do seu esposo? Ou o que ele quer, o que ele gosta, o que ele gosta de vestir, o que ele gosta de comer? Porque há intimidade, porque há conhecimento, porque há vivência. As pessoas querem ouvir a voz de Deus pela boca de outros profetas. As pessoas querem ouvir a voz de Deus porque um vídeo na internet, no YouTube, ou no TikTok, ou sei lá, no Instagram, tocou o seu coração e você se sentiu tocado. Mas e nos momentos que você precisa ter com o Senhor? Antes de trabalhar, ou depois de chegar em casa, ou à noite, ou de madrugada, ou num sábado, ou no domingo, o que é que seja. O que você fez para que a intimidade com Deus fosse maior? Através de vídeos? Através de palavras que você ouviu, pregações? Claro, isso nos inspira, isso nos leva a meditarmos e termos o desejo de buscarmos mais. É para isso que existem aqui, as palavras são feitas aqui, para que desperte nos nossos corações o desejo de estarmos mais perto do Senhor. Porque senão seria necessário. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei como fazer devocional. Deixa eu falar uma coisa com você. Por muitas vezes a gente acha que nós precisamos de um empurrão para começarmos a ter algum tipo de intimidade com o Senhor. Sabe o que acontece? Vou falar novamente, somos muito leite com pera. Eu estava vendo um testemunho do Juliano Som, acho que eu já falei sobre ele aqui, não me recordo. Não foi do Juliano Som. Na verdade foi de uma missionária. Esqueci o nome dela agora. Existia um senhor, acho que era não sei se na Coreia do Norte ou na China, não me recordo muito bem. Ele era um servo e se declarou servo e por isso ele foi preso. E ele apanhava todos os dias para poder negar Jesus. E ele nunca negava, até que um dia fizeram uma cova e colocaram ele dentro na cova, ajoelhado. E ele era surrado todos os dias para que negasse a Jesus. Todos os dias. Todos os dias. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente é até só pressionado um pouquinho, a gente já abre o bico. E esse homem começou a ser pressionado e começaram a pressionar a família desse senhor. Ele devia ter uns 67, 68 anos. Ele ficou 6 anos ajoelhado nessa cova. 6 anos ajoelhado nessa cova. Ele não podia se levantar. Para fazer as necessidades, era do jeito que ele estava. Às vezes os soldados tinham que limpar aquela cova, porque já nem eles aguentavam mais. Tamanha sujeira que tinha na cova. Ele estava numa cova. E um dia pegaram o filho desse senhor. E disseram qual era a situação desse homem. Esse homem ele começou a não ter mais capacidade de se levantar, porque a posição que ele ficava era essa aqui. Ele ficou 6 anos dessa forma aqui. 6 anos sem se levantar. Chamaram o filho dele para que visse aquela situação. Magro, já não tinha cor mais, porque 6 anos sem ver o sol. Nem banho de sol ele tinha. E esse filho virou: pai, nega Jesus. Só para poder o senhor sair daqui. É só para justificar para eles. Depois o senhor pede perdão a Deus. Ele virou e falou assim: até morrer, levarei minha cruz. Até morrer, levarei minha cruz. É muito forte. É muito forte porque nós estamos negando Jesus por causa de um desejo, por causa de um convite, por causa de uma insatisfação, por causa de uma depressão, por causa de uma doença. Quando o Felipe passou a mensagem, essa de sexta-feira, sobre o Cidinho, eu fiquei pensando: Senhor, a que é que nós estamos sujeitos como homens? E eu fico vendo, às vezes, muitas pessoas dizerem, como é que Deus pode ser tão bom e permite que isso aconteça na vida das pessoas? Eles esquecem de entender que a liberdade que nos foi dada, nós perdemos
a comunhão direta com Deus. Você imagina, todos os dias, Deus descia até o Éden para conversar com Adão, para saber como as coisas estavam. Nós perdemos isso. Nós começamos a achar que nós éramos tão independentes que isso mais não era importante, porque nós escolhemos o pecado. Foi assim que aconteceu, por isso o pecado está no mundo. Por isso que estamos dessa forma. E você pode, todos os dias, se você quiser, como foi restaurada em nossas vidas a ligação com Deus, através de Jesus Cristo. Você pode ter todos os dias essa visita do Senhor na sua vida. É só você se dedicar a isso. Uma coisa que muitos acham que você precisa fazer algum tipo de sacrifício, né? Ficar 3, 4, 5 horas orando que o Senhor vai te abençoar mais. É verdade. Nada que você faça muda o que Deus tem para você. Nada. Não é você orar 3, 4, 5, 20 horas que vai mudar o que Deus vai fazer. Porque Deus é soberano. Mas vai demonstrar que você tem interesse para que você tenha de ter intimidade com Ele. De conhecer mais próximo, de saber quem Deus é. E em Jó 1, 21, 22 diz assim: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nem atribuiu a Deus falta alguma. E às vezes a perda do emprego faz a gente maldizer a Deus, né? Poxa, Senhor, me dedico tanto na igreja, mesmo assim, estou perdendo emprego. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu passei por uma situação um pouco parecida com isso. Recentemente agora, acho que nem cheguei a conversar com o Felipe. Não tivemos tempo, na verdade. Uma situação que me deixou muito triste, recentemente. Isso me veio a pensar. Exatamente assim, né? Eu fiz tanto, mesmo assim, não tem reconhecimento. Mas Deus sabe todas as coisas. Lá em Ezequiel 37, do 1 ao 10, Ezequiel 37, do 1 ao 10, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, em outras traduções estavam sequíssimos. Ele perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Se você quiser, foi esperto, né? Ele responde que sim ou não, e aí, né? Só tu sabes, né? E ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei em vocês um espírito, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, veio um barulho de um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso a osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu fico imaginando, eu não sei como é que Ezequiel reagiu nessa situação. Eu acho que se eu tivesse do lado de Ezequiel, eu tinha, porque imagina, você está num lugar onde, já não gosto muito desse tipo de ambiente, né? Você sabe que tem ossuários no cemitério, isso é normal, isso acontece, é comum.
Não me agrada muito. Mas imagina você estar começando a ouvir aquele monte de barulho de osso batendo para um lado para o outro, e vem um osso de um lado, vem um osso do outro. O mais interessante é o seguinte, imagina que cada osso, cada corpo se formou com o seu próprio osso. Imagina se eu tenho a perna do Lucas, a outra da Tainá, a cabeça vem do Dudu, do Robinho, vai a perna, o braço vem do Felipe, o outro... Ia ficar estranho. Não ia ficar estranho, não ia? Com certeza os ossos e os corpos que formaram foram perfeitos. Quando cobriram por tendões e carne, não foi assim algo artificial, realmente vieram a tornar normalmente vida. Só que Ezequiel fala, olha, não tinha espírito sobre eles. E mesmo assim Deus fala com ele, profetiza e diz que o espírito vá até eles, sopra sobre eles as narinas, que o espírito voltará. Esses corpos tornaram em vida. Novamente, esses corpos se tornaram em vida. Só Deus pode trazer novamente aquilo que foi perdido um dia. Aquilo que não tem jeito. Imagina que loucura para os judeus naquela época, como era a tradição deles. Imagina você vivendo rodeado por cidades e por povos que tinham uma tradição religiosa muito ligada à idolatria. Imagina se Ezequiel traz isso e não consegue entender que há ali um tratamento de Deus, mostrando, olha, eu posso restaurar. Ali aquele povo representava Israel. Representava Israel. Que Deus disse a Ezequiel que levantaria normalmente aquele povo e seria um grande exército. Só que tem uma situação que aí a gente precisa entender um pouco mais. No livro de Ezequiel, vou repetir, existe uma passagem interessante onde Deus leva o profeta ao vale de ossos secos, que representa o povo judeu, e que fazia parte da tradição que depois de um ano, os ossos eram tirados das covas onde eram enterrados. E os ricos os depositavam em ossuários, mas os mais pobres não tinham essa possibilidade, eram colocados em ossuários coletivos, vale de ossos secos, para que as covas fossem desocupadas para os próximos enterros acontecerem. Gente, morria gente todos os dias. Então, consequentemente, aquelas covas que eram de família, os jazigos, precisavam ser esvaziados, porque encheu de ossos, tira e coloca para lá. Os pobres não tinham condição, colocavam num coletivo. O mais incrível dessa visão, ou fato real, é que o Senhor ordena a Ezequiel que profetize aos ossos para que o Espírito novamente voltasse e se reunisse cada um com o seu osso correspondente. Como eu falei, se eu morri, estou lá com os ossos meus lá, vai vir os ossos do meu corpo. Não ia ficar o Frankenstein, cada um do jeito, não ia acontecer isso. E eu quero aqui até imaginar que os ossos se juntaram exatamente aos pedaços que pertenciam a um corpo e não juntados aleatoriamente. E o espírito volta ao corpo conforme a tradição judaica. O espírito volta ao corpo. Conforme a tradição judaica, não poderia acontecer isso. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que somente até o terceiro dia haveria a possibilidade da ressurreição dos mortos, porque o quarto dia o corpo já estaria em decomposição. Lembra de Lázaro? Vamos chegar lá. Se vimos a ressurreição de Lázaro, Jesus quis confrontar essa crença mítica de que não era possível acontecer. Se olharmos nas Escrituras, vemos que o Senhor Jesus estava a 2 dias de viagem até Betânia, onde habitavam os irmãos. E ele adiou por mais 2 dias a sua volta, ou seja, ele andou mais para que quando ele voltasse, completasse 4 dias. Será que foi por acaso que isso aconteceu? O Senhor, como onipotente, tinha o controle de todas as coisas. Às vezes parece impossível. A gente fica vendo, a gente fica assim, isso é impossível acontecer. Felipe falou sobre Kennedy. Será que a gente consegue imaginar que, de acordo com toda a jurisprudência que nós temos, ou de todas as leis que existem, que Kennedy possa ser solto, não condicional? Não sei, a gente não sabe. Mas estar aqui conosco, mais uma vez, e glorificar o Senhor, dar o seu testemunho, a gente pensa assim, a gente que às vezes fica envolvido, né, Vanessa? Com um pouco de lei, eu não trabalho direto, mas eu tenho o tempo todo trabalhando com isso. A lei ela é muito rígida. A lei não tem brechas. Ela não tem nenhum tipo de equilíbrio. Ela é aquilo e aquilo que se cumpre. Mas para Deus nada é impossível. Novamente,
Lázaro já tinha 4 dias. Quando chega, o pessoal fala, olha, Jesus está chorando, coitado, né? Chorando por causa de Lázaro, porque morreu. E ele fala assim, mas Senhor, a Maria fala para ele, Jesus, só são 4 dias, ele já está fedendo, já cheira mal. É impossível ele voltar à vida. Jesus não fala nada. Jesus não fala nada. Olha só, quando chega a Betânia, as irmãs vêm até ele. Ele lamenta o fato de não estar ali no momento em que Lázaro estava ainda doente. Mas elas não tinham noção do plano celestial que estava se desenrolando. Jesus chora, não porque se fragilizou, mas porque era amigo íntimo da família. E possivelmente, a suposição, Lázaro era também um provedor da família. Talvez seus pais já tinham morrido. E quando ele vai ao túmulo e pede que a pedra fosse tirada, em um simbolismo que o homem não tem, vou voltar a falar, o homem não tem capacidade de sozinho remover o que impede de ter acesso ao Senhor. Sozinho a pedra de sua vida não pode ser removida. É necessário dependência total do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. É necessário que o Senhor declare, que você declare para você ouvir, sai para fora. Às vezes nós estamos presos em túmulos porque nós não queremos entender e não queremos nos render à soberania do Senhor. E o Senhor está falando, sai para fora. Não, não posso, isso é impossível acontecer. Sai para fora, não, mas aqui, isso não é possível. Como eu vou conseguir pagar essa dívida? Não, sai para fora, essa doença não tem jeito, está em metástase, acabou, não tem jeito mais. Sai para fora. Desiste de quem você é. Começa a confiar, entrega o Senhor nos seus pés, diante dEle. Não é possível isso acontecer. Como vai haver a conversão do meu filho que está envolvido em drogas? Tudo é possível, sai para fora. Jesus teve que declarar que Lázaro sai para fora. Eu estou dizendo para você agora, sai para fora. Acesso ao impossível de Deus. Talvez seja na hora de você permitir que essa pedra seja tirada do túmulo que você continua vivendo. E o Senhor te chama nominalmente, o Senhor está te chamando nominalmente. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Essa é a ordem hoje, sai para fora. O Senhor quer remover todas as barreiras que te impedem de usufruir da primogenitura em Cristo. Nós somos, às vezes, nos colocamos como um cachorro abandonado de rua, que não tem dono. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ah, poxa. Já foi liberado para a gente. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos tirados lá do barro, da lama, do pecado. Ele nos trouxe para a vida eterna e vida e abundância. Ah, mas o coitadinho. Você começa a ter um coitadismo. Ah, tadinho de mim. Comiseração. Ah, por favor. Temos que parar com isso. Temos que ser adultos espirituais. Maduros espirituais. Não dá para viver nesse coitadismo. Não dá para viver nessa miséria que nós vivemos o tempo todo. Ah, porque ninguém olha para mim, porque ninguém pensa em mim, porque, poxa vida, o Senhor olhou por você, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, porque você é importante para Ele. Se ninguém te vê, não se importa. É o Senhor que te justifica. Você às vezes se coloca tão pequeno, tão diminuto, e esquece daquilo que o Senhor te transformou. Um ser vivo, que tem a glória e a graça do Senhor em sua vida. Que o sangue foi derramado sobre sua cabeça, para que você tivesse vida eterna. Isso é muito mais importante. Aquele que criou o universo do nada. Muitos querem dizer que o nada criou o nada. Como pode o nada criar nada? Somente uma mente intelectual e magnífica como o Senhor pode ter criado o nada do nada. O equilíbrio que existe no universo não pode ser obra do acaso. O fato de você pensar, o fato de você raciocinar, de você andar, a quantidade de oxigênio que você respira é suficiente para você. Isso é equilíbrio que só pode vir da graça do Senhor. Ele criou todas as coisas. E não foi para Ele, criou para você.
Nós precisamos começar a entender, começar a viver essas benesses do Senhor em nossas vidas. Vivemos na miséria espiritual, porque nós não temos capacidade de ver quão grande o Senhor, quão grande tem sido as coisas que o Senhor nos coloca. Ah, mas falta dinheiro para pagar as contas. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Tem um testemunho de uma irmã que o Senhor falou com ela não tinha nada em casa. Nada. Nada. O Senhor falou com ela, vai ao supermercado e enche o carrinho. E ela falou assim, Senhor, não tem dinheiro. Eu não estou pedindo para você ir, eu estou falando para você ir. E ela foi. E ela começou a encher o carrinho. Encheu o carrinho ficou lotado, enche mais um. E ela começou a encher o carrinho, o segundo carrinho. Encheu. Aí o Senhor falou, vai para o caixa agora. Senhor, não tem dinheiro para pagar. O Senhor não estava pedindo que ela fosse. O Senhor estava dando a ordem que ela fosse. Aquela irmã não tinha dinheiro para comprar um pão para dividir com os filhos passando fome. Quando ela chegou no caixa, Deus moveu uma pessoa e pagou todas as contas dela naquele dia. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Eu não sei quanto vocês já passaram por ser desafiados nesse sentido. Eu vou contar uma experiência minha que eu passei. Eu estava no supermercado, era no antigo OK, acho que nem lembro qual, mas já passou por tanto, mudou tanto o nome ali que eu acho que era OK. Tinha uma senhorinha, eu fui fazer uma compra pequena. Eu me recordo. E a senhorinha contando moeda para pagar as continhas no supermercado, assim. Atira aqui, atira ali, tira aqui. O senhor fala comigo, paga as contas dela. Eu falei, senhor, não tem que fazer nada. Paga as contas dela. Paga a sua junto com a dela. Respirei fundo. Comecei a suar, pensei em fazer as contas. Aí eu falei com a caixa assim, o detalhe, a caixa estava nervosa com a senhora, porque ela estava tirando moedinha e contando, e a caixa nervosa, porque queria passar a compra logo, e ela tirando, colocando. Eu falei, não, senhora, coloca tudo que você colocou aqui no carrinho e passa que eu vou pagar para a senhora. Ela virou assim, não, como assim? Eu vou pagar para a senhora. Quantos de nós somos desafiados a esse impossível? E não é mérito meu não, irmãos. Eu tive que pagar a conta depois. Não é mérito meu não. Foi mérito meu não. Mas aquela pessoa precisava daquele momento daquelas coisas. Quanto de nós temos negado, às vezes, uma oração, uma palavra de amor, uma palavra de conversão a pessoas, porque simplesmente a gente fica preocupado com o que pode acontecer, que a pessoa pode achar. Mas vai achar que eu sou doido. Que seja doido, maluco, freak por Jesus. Não tem problema. Não tem problema. Somos tão egoístas, né? Como é que eu vou pagar a conta, Jesus? Eu falei isso. Como é que eu vou pagar essa conta? Passando crédito. Paga. Eu paguei. Como? Não sei não. A história de Paulo, que era Saulo, que virou Paulo, que sempre foi Paulo, que sempre foi Saulo. Bom, sabemos a história de Paulo, né? Saulo, o nome hebraico, judeu, e Paulo, o nome grego. Vemos que ele perseguia os que eram denominados seguidores do caminho, que declaravam que Jesus Cristo era o Messias prometido. Em seu encontro com o Senhor foi preciso que ele fosse impactado com a presença gloriosa de Jesus para entender que precisava declarar a soberania de Cristo, que através desse encontro ele fosse um dos maiores ícones do Evangelho, sendo o escritor das maiores cartas apostólicas que nós temos hoje. Paulo chega a declarar em dado momento: mas para mim o que era lucro para ser considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Essa declaração vem demonstrar que ele foi alcançado totalmente pela graça vinda da cruz. Ele alcançou totalmente a sua vida e nos convoca a estar na dependência exclusiva do Senhor. Imagina, vocês conseguem entender que o que é estar na dependência exclusiva do Senhor? Eu não sei dizer isso não, porque eu não sei essa plenitude, não sei realmente, confesso aos irmãos, porque eu apresento muitos atalhos para o Senhor. Senhor, se o Senhor fizer assim, o que o Senhor acha? Está legal dessa forma? Será que se for desse jeito não está melhor, não? Eu apresento atalhos para o Senhor, porque para mim é mais fácil. Ver o que eu estou fazendo é mais fácil do que ficar esperando a dependência, né? Esperando a provisão. Senhor, eu estou precisando disso. Está chegando o dia. Senhor, o boleto vai vencer amanhã. Tem que pagar a faculdade. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Um outro testemunho que me lembro agora. Um satanista conheceu uma senhora evangélica. E ela começou a orar. E ele sabia que ela quase não tinha dinheiro. E ele ouviu um dia a oração dela pedindo que o Senhor providenciasse para ela também as compras, né? Não sei por que eu estou falando de compras aqui, mas bom. E ele ouviu, aí ele falou assim, vou confrontar essa mulher agora. Eu vou chegar, fazer uma compra imensa para ela para o mês inteiro. E ela orando, o Senhor pedindo que o Senhor usasse algumas pessoas para poder ser abençoada. Ela precisava daquelas compras para o mês. E aquele satanista ouviu aquela oração dela, não sei de que forma. E foi lá, fez uma compra imensa, chegou lá e deu para ela, né? Aqui, estou te entregando aqui, isso aqui é seu, eu vim para você poder passar o mês aqui. Ela falou, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus não. Primeiro que eu não sou crente, eu sou satanista. Segundo que eu não creio nesse Deus que você crê aí. Ela falou assim, pois é, eu creio num Deus provedor, maravilhoso e bondoso. Porque ele usa até o satanista para me abençoar. Porque Deus provê. Não precisa vir da fonte. A fonte é o Senhor. O cuidado é do Senhor. A providência vem do Senhor. A cura vem do Senhor. A liberdade vem do Senhor. Quando Jesus foi designado para redimir toda a humanidade, os planos de Deus foram traçados para que todos fossem alcançados pela graça remidora. E vale ressaltar que não haveria uma ordem explícita de que todos deveriam se render ao Salvador, mas que através da aceitação do senhorio de Cristo em nossas vidas, alcançaríamos a plenitude da salvação. Romanos 8, de 1 a 14, diz assim, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, para ver o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, somos zumbis, porque cremos em Cristo. Estamos mortos e andamos como se estivéssemos vivos, porque a vida vem de Cristo e não de nós.
E se o Espírito daquele que ressuscitou os judeus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos corpos mortais. Ezequiel, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós fomos destinados, depois da rebeldia do homem, a morrer. Mesmo que o nosso DNA, nossa formação, não tenha sido informado por isso. Tanto que nós sofremos tanto quando nossos irmãos morrem, nossos parentes morrem. A gente não entende, o nosso espírito não entende isso. Nós não conseguimos processar a morte, porque fomos destinados a sermos eternos, temos a marca da criação em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas isso não foi tirado de nós. A morte física não estava nos planos de Deus. O relacionamento de Deus com os homens era para ser pleno e eterno. Quando isso foi quebrado, havia necessidade da restauração, porque se não houvesse o resgatador, Jesus Cristo, nós estaríamos condenados ao inferno, sem nem mesmo termos a chance de uma alternativa. Mas a solução definitiva foi estabelecida através da morte de Jesus da cruz. Cruz que não pertencia a Ele. Irmãos, vocês terem ideia, como a cruz não era para Jesus, nós sabíamos que era. Sabemos, depois de tudo, sabemos. Mas a cruz que foi preparada, que Jesus carregou, era muito maior que Ele. Aquele veio que Ele teve que carregar não era suficiente, era para uma pessoa que não tinha o porte físico dele. Foi trocado. Ele teve sobre si um peso que não era dele. Olha só, desde quando ele foi condenado já pelo povo, os romanos, já havia algo que não era dele mais. O pecado que foi trazido sobre ele não era dele, era nosso. Novamente, era nosso. Ele foi assumindo tudo porque ele, por amor, veio até o mundo. Se fez homem, se fez carne para que nós tivéssemos novamente a eternidade através do sangue dele. Mas a solução definitiva foi estabelecida na morte de Jesus na cruz. A cruz que não pertencia a ele, mas mesmo assim se fez homem para que tivéssemos a remissão dos pecados através do arrependimento e a adoção como filhos de Deus. Em Filipenses 2, 6 a 11, o tempo está indo embora. Vou tentar terminar. Que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade como Deus. Era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá no Getsêmani, Jesus declara uma palavra, todos conhecem: Eli, Eli, lama sabachthani. Todo mundo está pensando que eu vou ler em Mateus, né? Vamos lá em Salmo 22? Salmo 22, versículo 1. Jesus declara na morte esse salmo davídico, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essa é a declaração de Jesus. Ele repete algo que Davi também repetiu. Davi estava em angústia. E a angústia de Jesus naquele momento era tão grande que ele se achou abandonado. Quando estava no Getsêmani, Jesus orava em aflição porque sabia que a hora estava chegando em que ele iria tomar todos os pecados dos homens sobre as suas costas. E que quando fosse levado, sofreria açoites de todas as formas. Os cravos seriam encravados no seu corpo e que não mais haveria chance de que isso não acontecesse, porque só assim
O plano divino da salvação iria se cumprir. No momento da sua morte, sabia que o Pai iria virar o seu rosto e a separação do divino seria lacerante, como se naquele momento todo o seu corpo explodisse como uma bomba atômica. E ele, no momento, desespero, brada: Deus meu, por que me desamparaste? Em Lucas 23, 46, eu vou encerrar. Diz assim: e clamando Jesus com voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Eu vou ler um texto de 2 Reis, que muitos conhecem. 2 Reis 4, 38 a 41. É sobre a morte na panela. Depois Eliseu voltou, novamente Eliseu, a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e entregou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e digo: sirvam-se. E já não havia mais perigo no caldeirão. Aqui é só uma alusão a Jesus Cristo. Havia morte entre nós. Nós estávamos condenados à morte. Nós estamos famintos, estavam famintos, né, como os discípulos de Eliseu. Estavam famintos porque quase ninguém tinha comida. Nós, exatamente como eles, buscávamos de todas as formas nos alimentar. E em algum momento veio sobre nós a salvação de Jesus Cristo. Eliseu orou e a vida houve. Jesus orou e a vida foi derramada sobre nós. Eu quero terminar. Queria chamar o Gabriel. Marcondes, se puder. Alana. Às vezes a gente fica procurando, né? E esperando a solução para os problemas. Eu vou falar com vocês que nem sempre os problemas vão ser resolvidos. Nem sempre a nossa oração vai ser respondida. Nem sempre haverá solução. Você pode sim perder um parente, um emprego. Você pode perder a oportunidade de emprego. Você pode perder, não ter condições de pagar um boleto, ou cortar sua energia, ou faltar o arroz, o feijão, o básico na sua família. Mas isso não pode ser suficiente para você abandonar o Senhor. Muitas pessoas estão carentes de ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele traz vida eterna. Não é por causa do seu sofrimento que isso deve se calar. Não é por causa da sua dificuldade que isso deve ser apagado de você. Por muitas vezes estamos beira do poço, não temos condições de buscar essa água que está nesse poço. Mas Jesus Cristo vem, Ele transforma todas as coisas. Por mais que você continue sem ter a comida, sem ter o emprego, mas com Jesus as coisas são suficientes. Eu tenho certeza disso, tenho certeza que o que virá para você é o acalento espiritual. O material, claro que é importante pagar as contas, é importante ter os seus parentes, é importante ter amigos, é importante ter liberdade, é importante que a cura haja. Mas primeiro é importante crer que o Senhor pode fazer todas as coisas.